Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém, irmãos? Nós estamos aqui na nossa lição, nossa última lição do trimestre, lição 13, 29 de março de 2020. O novo homem em Cristo Jesus. Texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Efésios 5, 4, 13. Verdade prática. A salvação em Cristo, em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário te é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres, não creis. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu aos céus, senão que do céu desceu o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Nós vamos falar desse assunto que fala do novo homem Jesus Cristo. Logo, o comentarista aborda esse texto de Nicodemos, desse assunto, dessa conversa de Nicodemos com Jesus. A introdução diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta. Os irmãos certamente diriam sim ou não, mas o certo seria dizer sim. Só por meio de Jesus Cristo se consegue ser perfeito. Não por justiça própria, justificação própria. A gente não produz essa justificação. Essa justificação, Isaías vai falar no capítulo 53, que nós seríamos justificados por Jesus. Cerca de 800 anos antes, Isaías profetiza dizendo: e o meu servo justo justificará muitos. Por que a muitos e não a todos? Porque depende da atitude da pessoa, se ela vai aceitar a Jesus para receber a justificação ou não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todos aqueles que professam o nome de Deus. Então, quando a gente vai ler na Bíblia, a gente vai ver
que essa perfeição, ela não somente é possível, como ela é requerida. Se requer de todos que professam o nome do Senhor. Essa perfeição. John Wesley, ele afirma o seguinte, com muita propriedade, ele diz, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus está tirando a gente do mundo. E quando nós começamos a nos santificar, Jesus está tirando o mundo da gente. Então, o aceitar Jesus tirou do mundo. O se santificar tira o mundo da gente, né? Se nós vivemos de olha bem, se nós valermos de nossas forças, se nós nos apegarmos à nossa força, jamais alcançaremos a perfeição. Mas se em Jesus Cristo nossa velha natureza renasce para a vida eterna, dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Jesus é chamado de último Adão. Por que último Adão? Justamente porque o último Adão, ele vem com as características do primeiro Adão. Quando Adão nasceu sem pecado. Jesus é chamado o segundo Adão porque justamente foram os dois que nasceram de mulher que nunca pecaram. Aliás, Adão não nasceu de mulher. Foram os dois humanos que foram humanos e nunca pecaram. Aliás, deixa eu consertar isso aí. Foram os dois que nasceram sem pecado. Os dois que existiram nessa terra, humanos que nunca pecaram, que nasceram sem pecado. Depois Adão pecou, mas Jesus nunca pecou. Mas Adão nasceu totalmente santo, sem pecado. Adão nasceu sem pecado. Jesus nasceu sem pecado. Por que Jesus não nasceu de Maria, mas Jesus não nasceu da obra do varão. Jesus não saiu das entranhas de José. Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Adão nasceu sem pecado, passou a existir sem pecado, depois ele pecou. Jesus nasceu sem pecado, ele nunca pecou. É por isso que Jesus é chamado do segundo Adão, porque o primeiro Adão nasceu santo e sem o direito. Deus não queria que ele pecasse, não foi permitido, mas ele pecou. E então seguiu o seu pecado. O pecado passou a todo homem, né? Paulo afirma, se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também entrou a salvação. Paulo afirma, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, num homem chamado Adão, abundou o pecado. Num homem, Jesus Cristo, superabundou a graça. A graça foi numa proporção maior, né, relativa ao pecado de Adão. Então é possível. Depois que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter a natureza de Adão antes dele pecar. Que era a forma que Deus queria que fosse. Né? Então, Jesus Cristo nos leva a ter a natureza santa diante de Deus. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento e a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta lição. Tá? O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, um homem de renome, era príncipe da lei, príncipe dos judeus, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então Jesus falou para Nicodemos que não era
para ele nascer da mãe dele de novo. E ele entendeu assim, achou que ele ia ter que voltar ao ventre da mãe e nascer. Jesus disse que não era isso. Não era da forma que ele estava entendendo. Ele tinha que entender da forma correta. O nascimento do novo homem. Né? Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criatura espiritual. João dá aquela convicção que o homem é uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue, nem da carne, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Ele não é nascido do homem, da carne. Ele não é nascido da vontade do varão, mas ele é nascido de Deus. É o que afirma João no capítulo 1, versículo 12 e 13, que a gente pode ler, não é verdade? João 1, 12 e 13. Vai falar o evangelista João que mas a todos os encontros receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem um novo nascimento. Nós somos filhos de Deus, porque nascemos do Espírito. João, lá na epístola, né, o mesmo João, só que aqui é o Evangelho, lá é a epístola, a carta dele, ele diz assim, amado, capítulo 3, versículo 2, ele vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus. Então, o novo nascimento nos dá direito à filiação com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, porque nós nascemos da água e do Espírito. Nascido não do sangue nem da carne, né? Nós nascemos do Espírito. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através do mistério de Jesus, o último Adão. Falei para vocês porque Jesus era o último Adão. E quando a gente aceita Jesus, Deus começa a olhar a gente como um ser novo, como se nunca tivéssemos cometido pecado. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossas vidas. Qual é o maior milagre? É um paralítico andar? Não. O maior milagre é um cego enxergar? Não. Qual é o maior milagre? É a operação do Espírito Santo convertendo a gente do pecado. É o Espírito Santo quem converte. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o maior milagre é a transformação de uma pessoa. É quando o Espírito Santo muda uma pessoa e traz a ela um novo nascimento. O homem experimenta um novo Gênesis. Gênesis, o que é Gênesis? Gênesis é princípio. Tá? O homem começa de novo, um início, um novo início. A comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos 8, versículo 16. O homem passa a ter uma comunhão plena, ter aquela ligação direta com Deus, né? Esse tipo de ação é que o homem começa a experimentar, né?
Romanos 8, versículo 16, que vai dizer assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não importa se alguém duvida de que somos salvos, não importa. Ou se alguém acha que não somos, ou não importa, o importante é que temos a testificação do Espírito Santo conosco, que somos filhos de Deus. É Ele que nos dá essa convicção, Ele que atesta isso. Nascidos de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de Deus. Nicodemos não estava entendendo esse mistério. Ele achava que ele ia ter que voltar ao ventre da mãe para começar tudo de novo, do zero. Ele ia continuar sendo pecador, porque todos nascem pecadores. Lá no capítulo 51 de Salmos, Davi diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele nasceu em pecado. Paulo diz: todos pecaram. Abraão pecou, pecou. Moisés pecou, pecou. Jó pecou, pecou. Todos pecaram, porque já nasceram de pais pecadores que herdaram de Adão o pecado, porque Adão pecou. Logo o pecado passou a todos os homens. É por isso que Deus precisava que um homem tirasse o pecado do mundo. Deus simulou em Isaac, mas viu que não ia adiantar nenhum. Os animais morriam, só paliava, mas Deus continuava vendo o homem pecador, precisava de alguém, de um homem para tirar o pecado do mundo. E Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer capaz de fazer isto. Então Deus vai e manda o seu filho. Ele faz o seu filho se tornar humano, faz o seu filho encarnar e passar por todos os sofrimentos de um homem, mas com a diferença. Foi uma exceção que ele não pecou, diferente de todos os homens. A única diferença de todos os homens que Jesus teve foi essa, que ele nunca pecou. Tá? Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 18. Sabe uma coisa que eu gostaria que vocês gravassem, nunca mais esquecessem? Desse versículo 8 de Apocalipse 13. De repente, você já passou por esse texto, mas você ainda não parou para meditar nesse versículo 8. Esse versículo 8, ele vai dizer, se eu perguntasse para vocês assim, gente, Jesus morreu quando? Vocês vão dizer, foi no ano 33 do nosso calendário, mas para Deus Jesus já tinha morrido. Jesus já tinha sido morto. Olhem bem, 13:8 de Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra. Adoraram-na, adoraram quem? A besta. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem adorou? Aqueles que os nomes deles não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde que o mundo foi fundado, na presciência de Deus, Jesus já estava morto. Vocês estão entendendo? Porque Deus é eterno, gente. Deus tem conhecimento dos 3 tempos.
com ele, passado, presente e futuro. Deus, na presciência de Deus, Jesus já tinha sido morto. Aqui foram os homens que estavam adorando a besta. Quem estava adorando a besta? Aqueles que os nomes deles não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge de bem-aventurança humana. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge, é o ápice, é o top do desejo de toda criatura. Todo homem quer. A Bíblia diz que toda a humanidade, Paulo fala que geme com gemido de alguém que está com dor de parto. Só que elas pensam que tem outros meios para se chegar a Deus, mas não existe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, disse Jesus no capítulo 10 de João. Então, aí Jesus fala numa parábola que o evangelho é semelhante a um negociante que ele vai cavar um buraco e acha um tesouro. E então ele nunca mais precisa fazer nada para ninguém, porque aquele tesouro para ele é o suficiente. Ele alcançou o ápice daquilo que ele buscava. Então Jesus para nós é isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente encontra o tesouro espiritual que a nossa alma precisava. E aquele que era sedento agora passa a ter paz, ter tranquilidade, ter vida. Né? Nós temos aqui em 2 Coríntios 5, versículos 17. Paulo vai falar para a igreja de Corinto, tá? 2 Coríntios 5, verso 17. Paulo vai estar falando aos irmãos de Coríntios, né? 2 Coríntios 5, versículo 17. Ele vai dizer aos irmãos assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pronto. Não precisa se buscar mais nada. Jesus é do tamanho das nossas necessidades. Jesus é exatamente o que a gente precisávamos e precisamos, né? Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1:12. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui é o seguinte, ó, sempre a letra, o cabeçalho verde abacate é o tópico. E sempre aqui esse negrito, essa letra, esse cabeçalho em negrito é subtópico. E agora nós estamos no subtópico do tópico 1. Tópico 1, subtópico 2. Nascidos de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Nós lemos lá, foi antes da fundação. Deus elaborou isso antes, né? Bem antes. Vamos ao subtópico 3. Sempre os negritos. Nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16 vai estar escrito o quê? Sem ler na Bíblia?
aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Raciocina comigo. O que é o batismo? Se fosse o batismo o caminho da salvação, diria-se aquele que for batizado será salvo. Mas primeiro diz aquele que crê. Mas por quê? Então não é pecado rejeitar o batismo? É pecado. Muitas das vezes a pessoa aceita Jesus hoje, ele creu, e não chega amanhã. O amanhã para ele não vai existir, ele morre. Então, ele foi salvo? Claro que foi, ele creu. Quando alguém não pode ser batizado é diferente, ele está salvo. Mas quando alguém crê e não quer ser batizado, na verdade eu acho que ele não creu. Ele tem dúvida. Ele não quer professar a fé dizendo eu morri para o mundo, nasci para Deus. O batismo não salva ninguém. Duas doutrinas, todas são importantes, mas duas importantíssimas na Bíblia. É a doutrina do batismo e a doutrina da Santa Ceia. Jesus Cristo, ele foi procurar João para ser batizado, e João disse, eu careço a ti, tu vens a mim. E Jesus disse, fazer isso para que fique de exemplo. Esse é o exemplo. Tem que ser seguido. Na Santa Ceia, Jesus disse, olha, vai ser assim, até que eu vos sirva lá na eternidade, junto com meu Pai. Então tem que ser seguido. Agora, não salva ninguém. A ordem é essa, creu, se converteu, e então depois passa pelas águas. Há pessoas que acham que o batismo vai tirar pecado. Não tira pecado de ninguém. Não tira. O batismo não é sinônimo de salvação. Ninguém é salvo por se batizar, mas todo salvo se batiza. O problema é que pode mergulhar um pecador seco e sair dali um pecador molhado. A água não tira pecado de ninguém, a água tira sujeira, suor. Mas pecado não tira, quem tira pecado é o sangue de Jesus Cristo. E primeiro a ordem é essa, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí olha só a outra parte, a complementação do texto. Mas aquele que não crê será condenado. Não diz aquele que não crê e não for batizado. Por quê? Porque tem alguém que crê e não pode ser batizado. Alguém aceita Jesus hoje, vive num estado de amigável e não pode ser batizado no momento. E ele está buscando oportunidade para se batizar, querendo legalizar a vida, mas não dá tempo. Ele morre antes ou ela morre antes disso chegar. Está salvo? Claro que está. Agora eu aceito a Jesus, tem tudo para eu me batizar, mas não quero me batizar. Aí compromete a minha salvação. Então, acaso a gente tem que analisar e raciocinar de acordo com a luz da palavra, na luz da palavra, né? Então, o que crer e for batizado será salvo. O batismo, qual é o significado do batismo? O batismo é simbolicamente morte para o mundo. E quando eu morro, eu não tenho mais desejo de nada. Porque o morto pensa em quê? Mais nada. O morto pensa em vontade de comer, vontade de tomar banho, vontade de... Não, o morto não pensa em mais nada. Assim somos nós. Por isso que nós estamos mortos para o mundo, porque as coisas do mundo já não têm mais prazer para nós, não nos influencia em nada. Não tem mais efeito sobre nós. É por isso que Paulo afirma, né? Se morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? No capítulo 6 de Romanos. Está aqui na referência. Paulo vai falar. Ainda permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que fomos mortos para o mundo, como ainda viveremos nele? Nós fomos mortos. Se alguém vê alguém aí que morreu, viu uma sombra que parece com fulano, Joaquim, Manel, Albertina, não sei, viu. Não foi ele.
porque o morto já não vem nessa vida mais. Viu o inimigo, mas aquela pessoa não, tá? Porque o morto acabou, gente, acabou para essa vida aqui. Segue-se o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. Não é? Então tá. Se devidamente observado, simbolizado, não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6:1. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Jesus nos salvou mediante essa lavagem, essa transformação, tá? Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Qual a experiência? Da lavagem, dessa transformação. Aí nasce um novo homem. Aí que Nicodemos pensava que ele, para nascer novo, tinha que voltar ao ventre. Mas Jesus falou, não, você pode ser velho e ficar novo. E pode ser novo sendo velho. Aquele que não aceita Jesus, ele é velho homem. Mas o que aceita Jesus, nova criatura é. E Paulo afirma que as coisas velhas se passaram. Porém, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? O quarto subtópico, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. O pecador arrependido, né? Nós somos pecadores? Sim. Somos pecadores remidos. Ele quem opera o novo nascimento. João 3:6. Esse ato regenerador não ser explicado em linguagem humana. Não dá para entender. No capítulo 3, versículo 8 de João, Jesus vai dizer assim. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde veio nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Não se explica como acontece, só sabemos que é maravilhoso, é magnífico. É como o homem que vai cavar um buraco e acha um tesouro. Ele tá feito pro resto da vida. Está preenchido fisicamente, não vai precisar de mais nada financeiramente. E espiritualmente para nós. Isso é a comparação que Jesus fez. Não vai nos faltar mais nada. Vamos estar preenchidos. Os homens buscam preencher a sua insatisfação com dinheiro, com bebidas, com drogas, porque eles têm um vazio dentro deles. E esse vazio só é preenchido quando se acha Jesus, porque o vazio é exatamente do tamanho de Jesus. O vazio que a pessoa tem. Não é verdade? Nascido do Espírito Santo, né? Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6:15. Só a partir desse novo nascimento que o homem passa a receber essa novidade. Só a partir daí. Temos aí a genuína conversão, a verdadeira conversão, quando o homem verdadeiramente recebe a genuína
é verdadeira, pura, a essência, né? É alguma coisa muito pura, muito valiosa. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Paulo está falando. Na época, os judeus ficavam discutindo, né? Na época que Jesus veio, pegou a lei. Então, alguns dos discípulos tinham vivido a lei. E agora eles estavam pensando que se tinha que circuncidar ou não, né? Aquela operação da fimose da criança, se tinha que fazer para ser de Jesus ou não. Aí Paulo fala, não tem importância nenhuma isso, significância nenhuma, ser circuncido ou incircunciso. Não tem. Circunciso ou incircunciso. Não tem valor nenhum, efeito nenhum. O negócio é ter o novo nascimento, a transformação, ser lavado pelo sangue de Jesus. Isso ele afirma. Isso sim tem importância. Ele estava dizendo, para de ficar brigando, questionando essas coisas tolas, mas lembre que tem que nascer de novo. E como é que nasce de novo? É deixando o Espírito Santo, que só ele pode fazer, né, essa obra nos corações. Temos aí a genuína conversão, quando a pessoa recebe o novo nascimento, que Paulo falou para os Gálatas, para a igreja da Galácia. Então vamos agora ao tópico 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. O homem nasce num contexto de injustiça e pecado. Mas por quê? Porque o homem nasce herdando o pecado de Adão. Falei para você, no Salmo 51, o salmista disse que em pecado ele foi gerado. Eis que em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele foi gerado em iniquidade, em pecado concebeu a mãe dele. Então ele tinha certeza que ele era um homem pecador. Abraão foi pecador? Foi. Jó foi pecador? Foi. Mas justificados pela fé em Cristo, Paulo fala assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas justificados pela fé em Cristo. A justificação veio pela fé em Cristo. Jó 19, 25, Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele esperava um Redentor para redimir a vida dele. Então todos pecaram. Todos, sem exceção de nenhum homem. Os únicos que não nasceram com pecado, os únicos que não existiram com pecado. Quando eu falo nasceram, vocês entendem. Adão não nasceu de homem, mas foi formado. Considere isso, tá? Mas ele não passou a existir com pecado. Jesus não nasceu com pecado. Nasceram ambos sujeitos a pecar. Adão pecou, mas Jesus, o segundo Adão, não pecou. Por isso que Paulo nomeia Jesus como segundo Adão, com as mesmas características de Adão. Cansava, se entristecia, enfim, homem. E tinha que ser um homem. Deus olhou para a terra, não viu um justo para que pudesse morrer pela humanidade. Aí, então, ele fez com que seu filho se encarnasse. Nasceu de uma mulher, como todos conhecem a história, e morreu por nós. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. O homem, por causa do pecado, ele precisou de um novo status. Jesus trouxe esse novo status, né? A justificação pela fé. A justificação é pela fé, não é pelas obras. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, ser aparentemente meritórias, não nos salva. Tá com mérito. Oxa, fulano foi lá, matou a fome de Beltrano, deu roupa, mas isso não vai salvar ele, não. Não vai salvar. Ajuda. Agrada a Deus? Claro que agrada, mas não para salvação. Porque senão o homem vai se justificar, ele vai dizer, eu sou salvo porque eu sou bom. Aí viria a era da indulgência, né? Cada um comprava a sua salvação, aquele que podia comprava.
Quem não tinha dinheiro não comprava. Não, não é por mérito, é pela graça. Eu falo sempre sobre uma ilustração de um moço que ele cometeu um crime hediondo e ele foi parar na cadeia. A cidade dele resolveu solicitar ao governador a liberdade dele, porque para dar mais uma oportunidade a ele. Um dia, esse homem governador se vestiu de pastor e foi até aquele presídio. Chegando lá, falou com o carcereiro deixou ele entrar e então ele entrou. Quando ele entrou, aquele homem começou agressivamente a tratar o governador e mandando ele sair dali, que ele não gostava de crente, muito menos de pastor, e aquele governador teve que sair. Quando o governador saiu, o carcereiro se adentrou e disse para aquele homem: poxa, você é muito nécio, você é tolo demais, você desperdiçou a sua oportunidade de sair daqui. E aquele homem era o governador e tinha na Bíblia uma carta que te libertava daqui. E aquele homem sentou, lamentou, mas lá na frente chegou o dia da condenação dele fatal, ele ia para a cadeira elétrica, então ele tinha a oportunidade de pedir algumas coisas. Uma das coisas que ele pediu foi dirigir a palavra, e deram a ele a palavra. Ele disse assim: gente, eu vou ser morto daqui a pouco, mas o que vai me matar não é o meu pecado, não foi o crime que eu cometi, mas sim a rejeição àquela pessoa que ia me salvar. O governador foi lá para me salvar e eu dispensei a salvação. Aí o que nós atribuímos? Atribuímos que o que vai levar as pessoas para o inferno não é o pecado que elas cometem, mas a rejeição daquele que vai justificar o pecador. Então, é isto. A graça, ela não é imprestável porque ela é de graça. Ela é de graça porque ela é dada por alguém que agracia alguém. Alguém que vê em nós não mérito, mas mesmo assim resolve nos dar algo não merecedor. E é justamente o que é a graça. A graça, ela é um favor não merecido. Então, é isto. É pela graça que somos salvos. Paulo afirma: pela graça sois salvos, né? Justificando diante de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. O Isaías vai dizer o que são nossas obras, o que são essas coisas que nós fazemos quando fazemos para nos gloriar. Ninguém é salvo pelas obras, mas todos salvos têm obras. É preciso ter obras, mas ninguém é salvo. Não se faz obra confiante que aquilo vai te salvar. Isaías fala assim: porque todos nós, 64, versículo 6, porque todos nós somos como imundos diante de Deus, e todas as nossas obras como trapos. Então não serve para nada. Eu estou salvo porque eu dei uma cesta básica, eu dei roupa ao que estava nu, dei cobertor, que estava com frio, nada disso. Você não vai ser salvo por causa disso. Você fez bem em fazer aquilo, mas a salvação não vem por meio daquilo. Só existe um meio de obtermos salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5, 1. É isso que vai nos justificar, gente, diante de Deus. Olha aqui o que vai nos justificar. Sendo justificados pela fé. Romanos 5, 1. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai nos justificar. É só isso. Não, é só ter fé. E se tivermos fé, as obras vão aparecer, porque elas são anexadas, uma anula a outra, a fé sem as obras é morta. Então, se eu tenho fé, logo as minhas obras vão aparecer, sem dúvida. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha bem,
Se nós fomos justificados por ele, se Jesus teve a coragem de dar a vida por nós, sendo pecadores ainda, ele não vai nos livrar da ira? Claro que vai. Para livrar da ira, ele não vai precisar dar mais a vida dele. Então o preço maior ele já fez. Ele já fez uma coisa que ninguém podia fazer. Não que alguém consiga nos livrar da ira, não consegue, mas ele fez, que foi morrer por nós pecadores. E hoje ele vai nos livrar da ira de Deus, ele não vai deixar que Deus nos condene com os ímpios, porque ele intercede por nós, é o nosso mediador, né? Louvado seja Deus. Subtópico 2, do tópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo. Tá assim, ó, no cartão postal, justo. Você é justo. Eu sou justo. Não por méritos. Isaías 53, versículo 11. E o meu servo justo justificará muitos. Muitos, por que muitos, não todos? Porque para receber a justificação tem que aceitar Jesus como Salvador. Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Sabe o que acontece? A justiça dele fala assim, ele é pecador, mas eu já paguei por ele o preço. Ele é pecador, mas eu morri por ele. 1 Coríntios 6:11. Ele é pecador, na verdade, sim, ele é. Mas eu já paguei por ele. Eu quis pagar por ele. Eu quis sofrer por ele. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 6:11 vai dizer assim. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Aleluia. Viu que maravilha? Esse é o complemento, perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Hebreus 10, versículo 17. A gente vai encontrar o Senhor falando aos Hebreus 10, os escritores hebreus falando, 10, 17. Não sabemos quem foi que escreveu os Hebreus. 10, versículo 17, diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Eita glória! Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecado passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer justiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3. 1 João 3, versículo 7. Louvado seja Deus. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele, justo é. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo, né? Ele disse, lembra-te de mim, Lucas 23, 42, 43, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Aleluia.